ele já é idoso, ela também. Então ela resolve dar uma ajudinha para Deus. Quem é a criatura que pode ajudar o Criador? Quem somos eu e você para dar uma mãozinha para Deus? Ninguém pode fazer isso, não. E é pior que nós temos isso dentro de nós. Nós queremos acelerar o processo de Deus na nossa vida. Ei, meu irmão, ainda não é o tempo, ainda não é a hora, espere em Deus. Porque se for promessa, vai se cumprir. Não adianta colocar a carroça diante dos bois, como diz o ditado. Tem que esperar no tempo de Deus. Olha para Davi. Davi foi ungido a rei. Na época o rei atual era Saul. E Deus ungiu ele como rei. Se fosse um de nós hoje, eu digo sem medo de errar, batia no espelho e dizia: sai daí do trono, que o rei sou eu. É verdade. Era desse jeito. Não é verdade? É verdade. Porque infelizmente nós temos isso, esse orgulho de querer acelerar as coisas de Deus na nossa vida. Mas no tempo dele a promessa vai se cumprir. Se for para ser, será. Não te preocupa com a cadeira é tua, o lugar é teu, ninguém vai tomar, ninguém vai sair, ninguém vai fazer nada. Deixa eu te falar outra verdade, a promessa é tua, ninguém vai tomar. Se Deus prometeu, vai cumprir na hora certa. E se alguém se atrever a entrar por esta porta da promessa, aleluia, vai ser queimado com a glória, a chácara de Deus na sua vida. Porque aquela porta que vai se abrir não é minha, é tua. Então se alguém vai dar uma posse é você. Quem crê nessa vitória, quem crê nessa palavra, receba aí. Em nome de Jesus, a vitória é certa. Aleluia. Aleluia, Deus. Aí os irmãos conhecem o texto e sabem que ela resolve pegar uma das suas servas, entregar para Abraão, para que a promessa, segundo ela, segundo a visão dela, pudesse cumprir e entre eles surgisse um filho, um herdeiro, sangue do seu sangue. Essa era a estratégia de Sarai nessa época. Então assim fizeram, ele anuiu, ou seja, ele aceitou o conselho da sua esposa e possuiu aquela serva, e ali no ventre daquela serva chamada Agar, aleluia, começou a ser gerado uma criança que, segundo Saraia, era a promessa que Deus tinha prometido. Aqui está o perigo. Escute, na Bíblia, se você for folhear de Gênesis Apocalipse, ninguém vai ver o nome de Agar em evidência. Mas só em Gênesis a gente vai ver Agar sendo falada, sendo apontada para ser um gerador de uma promessa na vida de Abraão. Porém, isso aconteceu. Agar não era vista, Agar não era ninguém até então, mas a sua senhora olha para ela e vê nela uma possibilidade de que ela pudesse gerar. Detalhe, Saraia não podia gerar, por isso um dos motivos que levou ela a dar para ele a sua serva. Mas Saraia não gerava, mas mesmo assim Deus prometeu que do ventre de Saraia sairia o fruto da promessa. Amém? Vocês estão entendendo a extensão do negócio? Ou seja, eu acho o trabalhar de Deus muito lindo nesse sentido, em que a Saraia não tinha possibilidade de dar luz a uma criança, ou seja, de gerar uma criança, mas mesmo assim Deus disse que
gerar? Ou seja, aqui está um grande desafio. Por quê? Porque quando a gente está numa dificuldade muito grande, o problema, o vento sopra, então o nosso barquinho começa a mexer para lá, começa a mexer para cá, e Deus diz assim: eu vou acalmar o vento. Aí você, no meio do vento, alguém que está lá fora diz: ei, Deus vai acalmar o vento. Aí você diz: mas como vai acalmar o vento? Mas como essa luta vai passar? Porque somos assim. Mas esquece uma coisa, que o Deus que nós estamos aqui nesta noite adorando, Ele é o Deus do impossível. Aonde a medicina não pode, Ele faz. Aonde o nosso braço não alcança, o dele alcança. O que nós não podemos fazer, Ele faz. Aquilo que nós não conseguimos, Ele consegue, porque Ele é o Deus do impossível. Então, se tu serve este Deus, dá uma glória a Deus para Ele. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém. O que eu acho interessante que Saraia não podia gerar, mas Deus chega dizendo assim: tu vai gerar. É como se alguém tivesse entre a vida e a morte, e chegasse alguém usado por Deus e dissesse: vai viver. Ou seja, Deus trabalha no impossível, no improvável. Aquilo que é improvável para você é provável para Deus. Aquilo que nós não temos capacidade para fazer, Ele faz. É verdade. Talvez você não está entendendo. Deus está fazendo algo impossível na tua vida. Eu creio, Deus. Deus está quebrando muralhas. Deus está curando. Deus está ressuscitando. Deus está fazendo o impossível na tua família. Algo que tu não pode fazer em ninguém. Deus está restaurando. Deus está renovando. Deus está fazendo um vaso novo. Mas isso é só para quem crê. É aqui aonde entra a fé. Se crer, verás a glória de Deus. É verdade. Aleluia. Quem não gerava, vai começar a gerar. Glória a Deus. Quem não fazia, vai começar a fazer. Quem não acreditava, vai começar a acreditar. Quem não era visto, vai começar, Deus vai voltar para ser visto. Aleluia. Deus vai levantar vasos cheios da sua graça, do seu óleo, da sua unção. Glória a Deus. Agar faz isso. O que eu acho interessante é que Abraão atende a sua esposa e começa a ser gerada uma criança dentro daquela mulher chamada Agar. Agar não era ninguém até então, agora Agar é vista e falada, porque nela estava sendo gerado o ser do seu Senhor. Mas o que eu acho interessante também é que aquilo que estava sendo gerado dentro dela não era dela, era do seu Senhor. O que estava sendo gerado dentro de Agar não pertencia a ela, mas era do seu Senhor. Pegaram? Aquilo que estava sendo gerado dentro de Agar não era dela, era do seu Senhor. Aquilo que estava sendo, vou repetir mais uma vez, para os irmãos entenderem. Aquilo que não estava sendo gerado, aquilo que estava sendo gerado dentro dela, não era dela, era do seu Senhor. Então Deus está gerando em crente aqui nesta noite. Mas entenda uma coisa: o que está sendo gerado dentro de ti nesta noite não é teu, é do Senhor. É do Senhor, é do Senhor, é do Senhor, é do Senhor. Só quem crê vai receber, só quem crê vai ser gerado milagre dentro de você. Só quem crê vai ser gerado, aleluia, dom de capacitação, aleluia, vai ser derramado. Só para quem crê. Eita, Deus tremendo. Glória. Deus está gerando nessa vida.
Tem crente aqui nesta noite que Deus está gerando o impossível. Deixa eu te dar uma notícia para crente aqui nesta noite. Deus vai gerar tanto que essas quatro paredes não vai caber. Vai andar, vai viajar. Deus vai levar para salvar almas, para te usar na terra. Receba nesta noite em nome de Jesus. Só quem vai receber, aleluia, o gerar de Deus, receba nesta noite, aleluia, para a glória a Deus. Santo. Aleluia a Deus. Você sabia que Deus quer gerar em nós? Primeiro, Ele quer gerar em nós uma nova vida. Verdade, Deus. Ele quer gerar em nós um novo eu, um novo homem, uma nova mulher. Ele quer gerar em nós um novo vaso. Porque o tempo vai passando e o vaso velho vai se desgastando. E por isso você está aqui nesta noite, porque aquele que faz vaso e usa também está aqui. Oh, aleluia. Alabado seja o Senhor. E eu sei que aqui só tem vasos. Glória a Deus. Algum deles precisa ser refutado. Algum deles precisa ser renovado. E outros vão sair daqui mais crentes depois desse culto. Eita, Depois desse culto, mais crentes dos vasos sairão daqui com mais capacitação, porque Deus está capacitando. Deus está capacitando. Deus está gerando. Aleluia. O Espírito Santo está na igreja e Ele quer gerar dentro de você o sobrenatural Deus. Aleluia. Ele quer gerar em você algo dos céus na sua vida. Para isso eu preciso crer. é verdade. Amém? Amém. Sara olha e dentro daquela mulher começa a gerar. Você sabe qual foi o grande problema dessa mulher? É porque antes ninguém ouvia falar de Agar. Antes ninguém sabia quem era Agar. Mas quando ela percebe que dentro dela está sendo gerado um ser, e que aquele ser é do seu Senhor, ela começa a crescer, ela começa a se orgulhar. E o grande defeito nosso é esse. Quando Deus começa a levantar, tem que empinar o nariz. É verdade, Isso é papai. verdade. Quando Deus começa a usar, só anda de pé, caminhando na terra, porque não tem asa para voar. Oh, Leva ele, papai. Deus é Leva tremendo. ele, papai. É isso que acontece. Você pode prestar atenção até na vida secular. Pessoas não têm nada, mas quando Deus permite que as bênçãos cheguem, porque Deus também dá bênção para o ímpio. Quando Deus dá bênção para o ímpio, e quando as bênçãos chegam, aquela pessoa que era um ímpio fica orgulhoso, superbo, Leva o orgulho dele, papai. pisa nos outros. É verdade. Não é verdade? Infelizmente, isso faz parte da natureza humana. Mas Deus nessa noite está dizendo o seguinte: aleluia, quanto mais usado, mais humilde será. Oh, glória. Quanto mais Deus te usar, mais humilde será. Alabado seja. Aleluia, Deus. Porque se Deus está gerando você, não é teu, é dele. É do Senhor. A tua família não é tua, É do dele. Senhor. O que tu tem não é teu, é dele. A porta que Deus abriu não é É teu, do é Senhor. dele. Aleluia. Se trabalha toda manhã, levanta, é porque Deus te dá força. Então tem É Deus. verdade. Então glorifica Glória a Ele, Deus. adora Ele, Alabado. a tua vida é dele. E quem vai para o céu vai se encontrar com Ele. Jesus! Deus tremendo. Você está entendendo? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Certa feita, porque a serva era para auxiliar na cozinha e outros serviços braçais. Mas certa feita, a Saraia chega para Agar e diz: minha filha, olha aquela panela ali para mim, por favor. E ela dizia: eu não vou porque eu não sou sua empregada. É assim que acontece na igreja. Quando
começa a levantar, começa a usar, aleluia, limpava a igreja, agora não quer limpar mais. Aleluia. Quando Deus começa a levantar, começa a usar, aleluia, pega na mão do irmão, só na ponta dos dedos. Aleluia. Quando Deus começa a levantar, aleluia, Deus começa a usar, não importa no que sentido, se é no louvor, se é na mensagem, se é no instrumento, não importa. Deus levanta. E deixa eu te dar uma notícia de Deus. Deus ainda faz milagre. O milagre dele não cessou, não. Ainda faz milagre. E o milagre dessa noite está sendo gerado na tua vida. Deus vai te levantar, vai. Deus vai te usar, vai. Mas olha uma coisa, não esquece de onde Ele te tirou. Aleluia. Fala, Senhor. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz que Saraia foi reclamar ao seu esposo, porém ele o entregou para ela, dizendo o seguinte: faz o que bem entender. E resumindo o texto, que é grande, a Bíblia diz que ela chega para ela e o humilha. Deixa eu lhe falar uma verdade da parte de Deus, talvez você não vá gostar. Quando é de Deus a humilhação, receba. É Deus provando você. Quando você não vê ninguém olhando para você, não dando atenção para você, aceite, é de Deus. É porque Deus está trabalhando no teu caráter. Deus está trabalhando na tua vida espiritual, na tua estrutura. Oh, aleluia. Isso não quer dizer que a igreja não ama você. Isso não quer dizer que a igreja quer você lá fora. Não. É o trabalhar do papai. Papai trabalha assim. Ele quer trabalhar na vida de crente nesta noite. Ele quer amassar o barro, quer fazer vaso novo. Aleluia. Mas não se aparta da presença do Pai. Não se aparta da presença do Senhor. Porque Ele sabe trabalhar na minha e na tua vida. É verdade. Amém, irmão? Amém. Havia um certo irmão, um jovem, chegou para o pastor e disse: eu vou me desviar, eu vou sair da igreja, porque o lado que eu sento, irmã fulana fofoca, o lado que eu sento, fulano fofoca, então eu não vou mais participar desta igreja. O pastor sabiamente usado por Deus disse: pois venha só esta vez nesse culto, que eu quero fazer uma coisa com você. Pegou um copo d'água, deu para ele até topado, e disse: você vai colocar na bandeja e vai andar, quando tiver o culto você vai andar os 4 cantos da igreja, e não deixe uma gota d'água derramar.